Hello students, olá galerinha. Hoje o tema da nossa aula é WH questions, tá? Que nada mais é do que os pronomes interrogativos em inglês. Acredito eu que alguns deles vocês já conheçam, já saibam como funcionam. Mas aí só para relembrar, a gente vai rever, né, os WH questions e como eles são aplicados em algumas frases. Então, eu vou apresentar para vocês o WH question, que é o pronome interrogativo, e em seguida vou estar colocando um exemplo para vocês poderem ver como que a gente usa cada um deles, ok? Let's go! Então, questions words, então são palavras que a gente usa para fazer questões, para poder, como é que eu posso dizer? Para poder interrogar alguém sobre alguma coisa. O primeiro deles, o que a gente mais conhece, o que a gente mais usa, what? What's your favorite drink? What is she like? Então, what, a gente pode traduzir ele, né, como o que ou qual, ok? Who? Who is your English teacher? Who? Quem? Ok? A tradução para who é quem. Where? Tá vendo essas setinhas aí com algumas quilometragens? Where é o pronome interrogativo que a gente usa para lugar. Where is the nearest bank? Então eu tenho where para perguntar onde fica determinada coisa, ok? Which door should I open? Esse which, ele tem, mesmo que vamos dizer que ele tem quase a mesma tradução que o what, porém eu só posso usar o which quando eu estiver falando sobre objetos, coisas. E como nesse caso aqui a gente está falando das portas, ele usou o which. When, olha o calendário. When, ele te dá a dimensão de tempo. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Então, when é o WH question que a gente usa para tempo. How many? How many balls are there? How many é quantidade. Porém, quando chega aqui no how many, a gente tem sempre que fazer... Lembra do many e much que a gente usa para coisas contáveis e incontáveis? How many balls are there? Quantas bolas estão aqui, existem aqui? Então, how many é para coisas que a gente possa contar, ok? E how much? How much water do you usually drink? How much é para coisas incontáveis. E quando a gente fala de uncountable nouns, a gente vai sempre remeter a líquidos, grãos, coisas que são a peso, ok? How much? How much is that pair of jeans? Esse how much aqui, ele também é muito usado para quanto custa, né? Quanto custa essa calça jeans, esse par de calças jeans? Então ele deu dois exemplos para o how much. O da água e o do dinheiro. Ah, professora, mas a gente conta o dinheiro. A gente conta a moeda, mas a gente não conta dinheiro. Eu não falo quantos dinheiros, eu falo quantos reais ou quantos dólares. Ok? Aqui no caso, como é o dinheiro, eu uso how much. What time? What time does the football match begin? What time é quando eu tô falando de tempo, tá? Aqui também é tempo, mas não é o tempo como do when, que é quando. Esse what time é que horas, né? What time does the football match begin? Why? Why é o pronome interrogativo que significa por quê. Why are you so happy? E aí, por que você tá tão feliz? How long? How long também dá a remessão de tempo, tá? How long have you been a sport fan?
Porém, how long ele fala de tempo, mas é quanto tempo, né? Por quanto tempo? Ele quer que você faça assim uma previsão de quanto tempo que as coisas aconteceram. Esse outro how long, esse é muito interessante, que o how long, ele pode ter aquela dimensão de tempo, que a gente viu no slide anterior, ou how long is your table, de long, de comprimento, ok? Então eu posso usar how long remetido a tempo ou how long remetido a comprimento. Então, geralmente o que vai determinar qual é a tradução do how long é o contexto da nossa frase, para vocês saberem se ele está falando sobre tempo ou sobre comprimento. Exercise, esses exercícios aqui, eles já estão todos feitos, porém eu deixei ele nos slides para que vocês possam observar mais alguns exemplos dos WH questions que a gente viu. Where are my keys? Where, de lugar, onde estão minhas chaves? What is the problem? Qual é o problema? Who is your favorite singer? Quem é o seu cantor favorito? Where are you from? De onde você é? Então, where, o ezinho saiu aqui embaixo, ó, mas ele seria aqui do lado, tá? Desculpa. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? How often do we eat fast food 3 times a week? Qual é a frequência? Por quanto tempo que você passou a comer fast food? Qual é a frequência que você come fast food? Aí ele responde 3 times a week, 3 vezes na semana. How many dogs have you got? 2. Whose pen is this? It's Sally. O whose, ele não apareceu lá na nossa explicação, nem o how often, ok? O how often, ele fala sobre frequência, que é quanto tempo você faz determinada coisa, qual é a frequência que você pratica determinada ação. E o whose, ele é quando a gente está querendo indicar posse de alguma coisa para alguém. Whose pen is this? De quem é essa caneta? It's Sally, é da Sally. Então, whose é quando eu estou querendo dar posse de alguma coisa para alguém. Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? How much is the book? 12 euros, né? Que aí esse símbolo não é nem do dólar nem do real. How much? Quanto custa? How much sugar is there? Outro exemplo com how much. When is your graduation? Tomorrow. What is your email? Qual é o seu e-mail? Quando é a sua graduação? Why is she crying? Because her cat died. Por que ela está chorando? Porque o seu gato morreu. What is your last name? Who is your favorite actor? Leonardo DiCaprio. What is she like? She is middle-aged and slim. How long have you been living here? For 2 years. E how old is your baby? 2 years ago. O how old também não apareceu lá. E o how old eu uso sempre que eu estiver me referindo à idade de alguém. Quando eu quero saber a idade, eu uso how old. Ask your friends some questions. Who is your best friend at school? Como a gente não pode perguntar para o amigo, então eu estou fazendo para vocês. Who is your best friend at school? How many school subjects do you have? E aí, quem é o seu melhor amigo na escola? Quantas matérias escolares você tem? Good work. See you. Até a próxima.